Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda, beira de avenida, vai passar caminhão, ônibus, carro, funk, moto barulhento e até gente falando, beleza? Nós temos umas notícias do Mengão para dar para vocês, mas antes deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto e vamos lá. E é o seguinte, quarta-feira tem jogo do Flamengo e Vasco. Tem várias dúvidas sobre esses jogos e quem vai jogar, quem vai comandar. Mas o que eu tenho para falar primeiro para você é que o Maracanã vai estar tinindo. Porque o Flamengo terminou a sua reforma no gramado, não está no gramado, que foi logo depois do que aconteceu o Jogo das Estrelas, do Zico, né? Foi no dia 27 de dezembro. Desde então a empresa responsável pelo cuidado do gramado iniciou a raspagem e posteriormente fez a rebrota, quer dizer, brotou de novo a grama, beleza? Lembrando que o estádio estava sendo, o gramado estava sendo críticas, alvo de crítica durante os últimos anos. O gramado do Maracanã recebeu um total de 73 jogos durante 2025. Quer dizer, não tem gramado que resiste. Não é questão de você não cuidar, não ter dinheiro para cuidar, ou de você não fazer a manutenção. É que é muito jogo num gramado só. 73 jogos teve o Maracanã o ano passado. E esse ano já começaram, já fizeram uma reforma no gramado. O gramado tá bonito, beleza? Para receber Flamengo e Vasco nesta quarta-feira. E nesta quarta-feira, onde é que você vai assistir? Ó, é às 21 horas e 30 minutos, beleza? É válido pela terceira rodada. E vai passar na TV Globo, TV aberta, vai passar no Premiere Pay-Per-View e no GE TV, que é no YouTube Globoplay, beleza? Então é aí no dia 21, que seria amanhã, quarta-feira, horário às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, beleza, rapaziada? Então o jogo de amanhã, hoje é terça, amanhã o jogo vai ser com gramado verdinho, bonitinho, novinho. Ok? E dá para assistir em vários YouTube, principalmente no YouTube, que é o que o pessoal tem mais acesso hoje, e a Globo, canal aberto. Estamos falando aqui no lance que o Flamengo vai decidir hoje qual é o time que vai entrar em campo contra o Vasco. O problema dessa informação é que tem portal que diz que o Flamengo não vai mudar, vai continuar com o Sub-20, porque o Flamengo entende que o quadrangular ele não vai cair. E também acho que não. Nossa, se o Flamengo cair entre os 4 últimos campeonatos cariocas, ele e mais 3 times do campeonato carioca que estão na zona de rebaixamento vão brigar no quadrangular para ver quem cai, só cai um. São 6 jogos. Só quem fizer menos pontos em 6 jogos desses 4 é que cai. Se o Flamengo cair, aí acabou o ano do Flamengo. Tem que mandar todo mundo embora e começar de novo. Não tem condições. O Flamengo, na minha visão, olhando assim a regra, o Flamengo não tem a mínima condição de cair, não corre o mínimo risco. Mas o pessoal acha que é uma vergonha ir para o quadrangular. Mas o Flamengo já abriu mão do Campeonato Carioca. O Flamengo já abriu mão. Quando ele colocou o Sub-20 para ele, a gente abriu mão. Entendeu? E quando ele falou que até contra o Vasco ele jogaria com o time de Sub-20, ele abriu mão do Campeonato Carioca. Essa é a verdade. Entendeu? Então ele já no Campeonato Carioca não estava no plano dele. Se vier, beleza, veio. Mas se não vier, para eles tanto faz. O próprio Flamengo abriu mão. Então, estou vendo uma preocupação gigantesca do Flamengo disputar o quadrangular, que dificilmente ele vai cair, ele não vai cair. Beleza? Mas aqui a notícia do lance, ou Globo, se você preferir, beleza? Flamengo define na tarde desta terça-feira qual time enfrentará o Vasco pelo Campeonato Carioca. Lá, o time Sub-20 deve ter reforço de elenco profissional e Felipe Luiz pode comandar a equipe. Aí falam um punhado de coisa, justamente o que eu estou falando aqui, que justamente pela pontuação que o Flamengo está, que ele está em último do grupo dele, que ele pode disputar o quadrangular, que ele corre esse risco de disputar o quadrangular. E quem disse para você que se o Flamengo só mesclar, ele vai ter condições de ganhar o Vasco? Quem disse que se o Flamengo mesclar com a molecada, ele vai ganhar do Fluminense? É difícil ganhar até com o time titular, a gente sabe disso, porque quando joga um clássico, é que os outros falam, aquela velha frase, clássico é clássico. Você não tem garantia de ganhar. E quem disse que não, vamos mesclar uns que aqui a gente ganha? Não tem condição. O Flamengo não corre o mínimo risco de ser rebaixado. Vergonha de disputar o quadrangular para ver quem é que você vai. Dane-se.
Campeonato Carioca não é a prioridade do Flamengo. O Flamengo não está dando prioridade nem para a Copa do Brasil, vai dar prioridade para o Campeonato Carioca. Beleza? Então, só para vocês saberem que a notícia do lance, porque de outros portais dizem que o Flamengo vai continuar com o Sub-20 contra o Vasco. A notícia do lance que hoje vão sentar e vão conversar para ver se vai colocar o time profissional ou vai continuar com o Sub-20 ou vai fazer um mesclado. Eles vão fazer um outro planejamento para o jogo contra o Vasco amanhã, beleza? Só para vocês saberem. Ó, e essa notícia aqui eu dei um pouco de risada lá. Flamengo recebe aviso após decisão do Corinthians sobre o Everton Cebolinha e negociação foi descartada. No começo, o que eles estavam falando? Que o Corinthians decide não contratar Everton Cebolinha no Flamengo. O Corinthians decide nada, o Corinthians não tem dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, ele contrataria. Beleza? Aqui, olha lá, ó. Vamos lá para você ver aqui, ó. O clube busca novidade para 2026 é o Corinthians, tanto que surgiram especulações nos últimos dias sobre um interesse por Everton Cebolinha, mas essa negociação não deve ocorrer. Segundo a apuração do All Sport, a equipe comandada por Dorival Júnior está priorizando um equilíbrio financeiro agora sob a gestão de Marcelo Paz, ou seja, quer evitar gastos considerados astronômicos. Em decorrência disso, nomes de peso como atacante flamenguista da mesma forma que Savarino e Claudinho. Olha quem põe isso, atacante. O Corinthians tem dinheiro pra nada, tá nem pagando direitos, cara. Olha os nomes que ele tava atrás. Cebolinha, Savarino e Claudinho, especulados por lá nos últimos dias, foram completamente descartados após serem tratados como inviáveis por causa dos seus altos salários. Resumindo, vou explicar aqui o Cebolinha. O Cebolinha, o Corinthians queria pegar ele emprestado, que o Flamengo ia pagando parte do salário dele, a maior parte do salário dele. Aí fica fácil, né, Corinthians? Não dá. Não é mais época para isso. Isso aí foi em época de quase amadorismo no futebol brasileiro, se fazia essas coisas, essas loucuras. O Flamengo não topou e falou que desse jeito não ia. Se o Corinthians quisesse, teria que pagar os salários do Corinthians. Pode até emprestar, mas você paga todo o salário do jogador. Até empresta para você, com opção de compra, aquelas coisas tudo. Mas o salário é teu, beleza? O Corinthians não tem dinheiro, queria que o Flamengo pagasse, agora tá, que o outro lá foi impeachmentado, saiu do cargo lá. Agora o Marcelo Paz, que é o novo presidente lá que está tomando conta, o que fez? Não vai querer mais, porque também não tem dinheiro. Então Cebolinha continua no Flamengo e vai ter que fazer uma renovação de contrato com o Flamengo. Lá, o Flamengo monitora a janela europeia por Thiago Almada. Isso aqui é especulação pura, tá, cara? Que falando aqui, quem deu a notícia também foi se eu não me engano, foi o Paparazzo. Foi o Paparazzo rubro-negro. O que ele quis dizer? Que a janela lá da europeia, a janela europeia, lá, para o Flamengo fazer qualquer movimentação em direção ao Almada, depende da janela na Europa fechar. Que ela fecha no dia 2, 3 e 6 de fevereiro, em cada lugar, dependendo do país, da região lá da Europa. A janela fecha em um dia, só que o mercado aqui no Brasil só fecha no dia 3 de março, então no Brasil ainda pode, com o Brasil eles podem negociar. Quando fechar a janela na Europa, o Clube Carioca ainda terá mais um mês para decidir se vai fazer uma movimentação pelo jogador argentino. Nesse cenário, o Fla entende que teria menos concorrência, segundo informações colhidas pelo profissional, que seria o Paparazzo rubro-negro, beleza? O Flamengo não quer concorrer agora com os times europeus, porque sabendo que eles têm melhores condições e porque o Flamengo vai investir uma grana pesada no Paquetá. Então, foi isso que ele disse. E diz que também o Palmeiras também está na briga, então vai esperar a janela europeia fechar, diminui a concorrência, aí eles vão estudar para ver se vão apostar no Thiago Almada. Eu acho que isso aqui é só boato, beleza, rapaziada? Não, é só minha opinião, não é informação, beleza? Ó, e eles estavam falando aqui é só um errinho de escola, só de primário, porcentagem. Paquetá reduz 40% do salário para jogar no Flamengo e acerto firmado aponta cerca de 2 milhões. Ué, mas se ele está reduzindo 40%, não é 2 milhões que ele vai receber. Ele vai reduzir 2 milhões e vai receber 3. Por que eu estou falando que ele vai receber 3? Porque a própria matéria está falando que lá no West Ham ele recebe por volta de 5 milhões de reais.
Se ele recebe 5 milhões de reais, ele vai ter uma redução de 40%, então ele vai reduzir 2 milhões e vai receber 3. A matéria está falando que ele vai receber 2. Eles inverteram os valores aqui, mas eu estou passando para você. O Paquetá vai reduzir cerca de 40 milhões do seu 40% do seu salário do West Ham, beleza? Que, segundo a matéria, lá ele recebe cerca de 5 milhões de reais. Façam as contas. Se ele recebesse 10, reduzisse por 40%, ele ia reduzir 4 mil e ganharia 6 milhões no Flamengo. Como é 5, então ele vai reduzir 2 e vai receber 3. Beleza? É essa a conta. Eles só inverteram os valores. Na verdade, é reduzir 2 milhões e receber 3. Eles colocaram que ele vai receber 2 milhões. Tá errado. Então, é isso aí. Já acertaram tudo isso aí. E a apuração deles, que eu não sei se vazou isso aí, eu estou chutando. Beleza? Mas é essa aí. O Paquetá reduziu em 40%. Ó. Mais um jogador da base do Flamengo vai embora, praticamente de graça, porque não falaram valores, ele já só se despediu lá. A segunda-feira foi de despedida na categoria da base do Flamengo. O zagueiro Pedro Fascinetti, de 18 anos, considerado uma das joias defensivas do clube, anunciou oficialmente sua saída do mais querido. O jogador utilizou suas redes sociais para agradecer o clube e comunicar que seguiria novos rumos na carreira. Beleza? Ele entrou na rede social lá e foi. E o que aconteceu aqui? Não sabe para onde ele vai e nem que clube está contratando. Ele simplesmente se desligou do Flamengo. Lá ele tinha uma multa milionária, entendeu? E perfil de xerife. A saída de Fascinetti surpreende pelo status que o atleta carregava internamente. Em outubro de 2024, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo, com vínculo que, teoricamente, iria até dezembro de 2027. Por isso que é estranho. Para blindar a promessa, o clube havia estipulado uma multa rescisória de 50 milhões de euros para um zagueiro. Beleza? E o rapazinho, se eu não me engano, tem 1,90 m. Cara alto, hein? Alto. Beleza? Não falou para onde ele vai. Beleza? Não falou por que ele está saindo. Só falou que ele está se desligando do Flamengo. Mais um jogador do Flamengo que está indo embora de graça. A base do Flamengo está sendo desmanchada completamente, beleza? Ó, o Flamengo fez um acordo, fez uma proposta para o West Ham. Eu acho que o Flamengo já sabia que o West Ham ia rejeitar a proposta que o Flamengo fez por Paquetá. Lá, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Diogo Dantas, o Flamengo fez sua primeira proposta oficial, porque antes era só especulação, eles ainda não tinham feito reunião, não tinham conversado, e a reunião estava marcada para ontem, segunda-feira, e segundo o Diogo Dantas, o Flamengo pela primeira vez fez uma oferta oficial, beleza? Fora aquelas especulações. Por Lucas Paquetá, mas foi recusada pelo West Ham, como já era previsto. Engana-se quem acha que o Flamengo vai desistir, pelo contrário. Já planeja uma nova proposta de 42 milhões de euros. Que é aquilo que nós estávamos falando, que o Flamengo poderia chegar a 42, dando 35 milhões de euros. Que a proposta é a seguinte, é 35 milhões de euros e 5 milhões por metas. Se o West Ham recusasse, o Flamengo ofereceria os 35 milhões de euros novamente e 7 por metas. Lá. Beleza? Foi o que ele falou aqui, ó. Flamengo envia primeira proposta oficial por Paquetá. A diretoria do Flamengo endereçou a primeira proposta por Lucas Paquetá, mas ouviu uma resposta negativa do West Ham. Revelou o Diogo Dantas nas suas redes sociais, beleza? E é isso aí. O Flamengo já estudou aumentar a proposta para 42 milhões. Isso é o que ele está falando aqui, o Diego Dantas, beleza? Lembrando que voltando aqui, que eu atendi uma pessoa aqui, lembrando que o West Ham, ele está pedindo 45 milhões de euros, beleza? É o que informou o Rodrigo Matos, que o West Ham quer 45 milhões de euros. O Flamengo vai segurar as pontas para ver até onde eles mantêm essa pedida. E vamos lá. Vamos terminar aqui com o impasse financeiro entre Santos, Flamengo e o Michael. O Santos está querendo o Michael
E ele já acertou com o Michael aceitou abaixar o salário, que gira em torno de 1,5 milhão, beleza? Mas ainda, aí tem um entrave que entre Flamengo e Michael, com o staff do clube do Michael quer que o Flamengo continue pagando as luvas do jogador. E o Flamengo disse que não, entendeu? Mas aí o staff acha que isso aí é outro assunto, porque geralmente essas luvas, o que é? Quando o jogador tem o passe dele, ele praticamente vende o passe dele para o clube, e esse dinheiro da venda do passe é diluído junto com o salário. Aí vamos colocar aqui diluído, junto com o contrato, aí fica lá uma parte do passe do jogador, que a gente chama de luvas, no meio do salário. Beleza? Beleza. O Flamengo nega continuar pagando. O Flamengo falou assim, não, eu não vou continuar pagando as suas luvas. Eu acho errado. Beleza? E ainda alegou o seguinte, que até agora o Santos ele só fez sondagem e perguntou lá como é que faria para fazer uma coisa e acertou com o Michael, mas para o Flamengo não chegou nada. Então, esse é o impasse entre Flamengo, Santos e Michael. E vamos lá, o que eu acho? Eu acho que o Flamengo está errado. Porque, vamos supor, se você e se ele tivesse comprado ele do time dele, não teria que continuar pagando, mesmo vendendo ele? Teria que continuar pagando. Por que só porque é o jogador, não, agora não vamos pagar não, tem que pagar. Porque a luva é como se fosse um passe que ele está comprando, só que diluído junto com o salário, para não ter que pagar tudo de uma vez, entendeu? Então, nessa aí eu acho que o Flamengo, se fizer isso, está se aproveitando da situação do jogador, que o técnico não vai contar com ele e que ele está querendo ir para um outro clube para jogar, vai se aproveitar da situação do jogador. Eu acho errado. Beleza? Lá, e de acordo com as informações divulgadas no programa, o Michael está disposto a reduzir seus vencimentos mensais com o Santos, né? Beleza? Vamos ver aqui a falta de proposta. Além da questão das luvas, a diretoria rubro-negra adota uma postura rígida em relação aos trâmites burocráticos. Segundo a apuração do ESPN, o Flamengo alega que, até o momento, não recebeu uma proposta oficial documentada do Santos, apenas sondagem e conversas informais. Beleza? Então eu acho que tudo isso aí vai ser o seguinte: quando o Santos fizer uma proposta informal com papel aqui, ó, timbrado, só toma aqui a proposta aqui, beleza? Aí eles vão sentar para conversar com ele. Mas eu acho que as duplas o Flamengo tem que pagar. Pode até pagar um valor menor se for lá e pagar tudo à vista. Ó, falta quanto? Falta tanto? Eu te dou tanto. Vamos fazer um acordo? Eu pago tanto por você. Mas que tem que pagar, beleza? Rapaziada, então é isso. Deixa seu like, faça comentário, se inscreva no canal. Dá um apoio pra gente, hein? Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube recomendar a gente para outros canais, porque o YouTube tá com uns probleminhas aí, tá travando o canal de um punhado de gente, inclusive o meu foi travado, mas estamos tentando recuperar aí, beleza? Deixa o seu like e se inscreva no canal e dá um apoio pra gente aí, tamo junto, a gente volta com mais notícias.